Olá, meus amores, como vocês estão? Saudades de vocês, viu? Olha só, hoje na nossa aula de matemática nós vamos estudar sistema de numeração decimal, certo? Tenho certeza que vocês irão arrasar no conteúdo. Desde já, ó, mando um beijo para cada um de vocês. Vamos para a nossa aula? Observe esse conjunto, ele só tem um elemento, né? Aqui nós só temos uma bola, então esse conjunto ele só tem um elemento. Cada elemento de um conjunto é uma unidade. Se eu tenho aqui uma bola nesse conjunto, eu tenho uma unidade, certo? Agora, observe este conjunto de bolas. Então aqui eu já tenho um conjunto de bolas com uma quantidade maior, não é verdade? Este conjunto possui 10 elementos. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, se aqui eu tenho 10 bolas, quantas unidades nós temos aqui? Isso mesmo, muito bem, nós temos 10 unidades, não é verdade? Se aqui nesse conjunto eu só tenho um elemento, eu tenho uma unidade. Se neste outro conjunto eu tenho 10 bolas, então aqui eu tenho 10 unidades de bolas, certo? Olha só, gente. Então, aqui nessa questão, nós já temos a diferenciação. Por quê? Porque aí nós já vamos trabalhar a dezena, certo? Vocês já viram, né, a dezena sobre unidade, dezena. Então, quando eu tenho 10 unidades, eu já passo a ter uma dezena. Observa aqui, ó, aqui, né, nós temos uma unidade. Quando a gente soma essas 10 unidades, né, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, quando eu tenho aqui 10 unidades, é igual a uma dezena. Eu já passo a ter uma barra, né, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu passo a ter uma barra, né? Onde eu tenho uma dezena. 10 unidades forma uma dezena. Por quê? Observem aqui no quadro valor. Eu tenho aqui dezena e unidade, certo? Quando eu vou decompor o número 10, aqui o 0 ele fica na unidade e o número 1 ele fica na dezena, certo? Então, por isso que quando eu tenho 10 unidades, eu passo a ter uma dezena. Sabemos que na matemática, os números são organizados através de ordens. Essas ordens são representadas pelos os algarismos que adquirem seus valores de acordo com a posição ocupada. O algarismo pode estar em ordem diferente. Ele não deixa de ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mas, dependendo do local, poderá representar unidades ou dezenas. O algarismo 0 sempre estará representado as ordens vazias, né? Quando colocado à direita. Veja os exemplos no quadro valor lugar. Então, aqui, ó, numeral 10 igual uma dezena. Quando ele vem aqui para o nosso quadro valor lugar, né, ó, unidade, dezena, então a unidade. O 0 ele passa ordem das unidades, ocupada pelo algarismo 0, ordem vazia, certo? Dezena, ordem das dezenas, ocupada pelo algarismo 1. Por que ordem vazia? Porque o número 0 ele não representa quantidade, né? Se aqui tem 0, então não tem nenhuma quantidade. Então, por isso que ele representa a ordem vazia. Já o número 1 aqui, quando ele está aqui na dezena, aqui nós já temos o quê? Uma dezena, certo? Se eu tenho 10 unidades, eu tenho uma dezena. Numeral 1, unidade. Então, quando o numeral 1 representa uma unidade, ele vai estar aqui, ó. Olha a diferença. Unidade, uma unidade. Ordem das unidades ocupada pelo algarismo 1. Quando esse número 1 ele passa para a posição da dezena, aqui nós já passamos a ter uma dezena, que é igual a 10 unidades,
certo? Se eu tenho uma dezena, se eu chegar e falar bem assim para vocês, gente, eu tenho aqui na minha bolsa uma dezena de pirulitos. Quantos pirulitos a provar eu tenho? Muito bem, eu tenho 10 pirulitos, certo? Quando o número 1 ele está representado aqui no quadro valor lugar na unidade, quando eu falo eu tenho uma unidade, então eu só tenho um. Eu tenho uma unidade de pirulito, então eu só tenho um pirulito, certo? Você percebeu que o algarismo 1 adquiriu valores diferentes, de acordo com a sua posição no quadro valor lugar. Pois é, o quadro valor de lugar nos auxilia a entender isso, né? Como a prova acabou de explicar para vocês. Quando o número 1 está aqui, eu só tenho uma unidade. Quando ele vem para a dezena, eu já passo a ter uma dezena, que já é um valor maior. Por quê? Porque quando eu tenho uma dezena, eu já tenho, ó, 10 unidades, certo? Olha só, no material dourado, cada barra corresponde a uma dezena. Então, gente, ó, se eu tenho uma barrinha, eu tenho 10, não é verdade? Ó, porque cada barrinha tem um cubinho, tem 10 cubinhos, desculpa. Vocês podem contar, né, ó, em cada barra nós temos 10 cubinhos. Então, se eu tenho duas, eu passo a ter 20, né? Então, vocês observam que esse número ele está representado também no quadro valor lugar. Ele está no material dourado, né, representando, se eu tenho uma barra, eu tenho 10 unidades. Então, aqui quando eu vou decompor esse número, ele vem aqui, ó, 10, né, unidade representada pelo zero, ordem vazia, dezena, uma dezena. Quando eu tenho duas barras, eu já passo a ter 20. Por quê? Porque 10 mais 10, 20, não é verdade? Então, ó, 0 na unidade, o 2 na dezena. Quando eu tenho 3 barras, eu passo a ter 30. Por quê? 10 mais 10, 20, 20 mais 10, 30. Então, eu tenho 30 no meu quadro valor lugar. Unidade, 0, né? O 0 na unidade, 3 dezenas. 4 barras, então eu passo a ter 40. 10 mais 10, 20. 20 mais 10, 30. 30 mais 10, 40. Representado também no meu quadro valor lugar. 0 unidade, 4 dezenas. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 5 barras. Então, aqui eu tenho 50 unidades, não é verdade? Por quê? Quando eu somo 10 mais 10, 20. 20 mais 10, 30. 30 mais 10, 40. 40 mais 10, 50. Então, aqui eu tenho 50 unidades de cubinhos. Então, ó, 0 unidade, 5 dezenas. Aqui da mesma forma eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 barras. Então, eu tenho 60 unidades, né? Porque se for somar 10 mais 10, 20. 20 mais 10, 30. 30 mais 10, 40. 40 mais 10, 50. 50 mais 10, 60. Representado no meu quadro valor lugar, 0 unidade, 6 dezenas. Se eu tenho 6 dezenas, eu tenho 60 unidades. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu tenho 7 barras. Então, ó, 10 mais 10, 20. 20 mais 10, 30. 30 mais 10, 40. 40 mais 10, 50. 50 mais 10, 60. 60 mais 10, 70. Então, no meu quadro valor lugar, 0 unidade, 7 dezenas. Próximo, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho 8 barras. Então, eu tenho 10 mais 10, 20. 20 mais 10, 30. 30 mais 10, 40. 40 mais 10, 50. 50 mais 10, 60. 60 mais 10, 70. 70 mais 10, 80. Então, eu tenho 0 unidade, 8 dezenas, né? Ó, vocês observam que todos estão representados no quadro valor lugar. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu tenho 9 barras, então eu tenho 10 mais 10, 20. 20 mais 10, 30. 30 mais 10, 40. 40 mais 10, 50. 50 mais 10, 60. 60 mais 10, 70. 70 mais 10, 80. 80 mais 10, 90. Então, eu passo a ter 0 unidade, 9 dezenas. Então, vocês observam, né, ó, 10, 20, 30, 40,
50, 60, 70, 80, 90 unidades, não é verdade? E cada um está, a gente o quê? Fez a decomposição, cada uma unidade, né? O número representado pela unidade e os números representados pela dezena. Então, lembrando, cada barrinha dessa possui 10 unidades. Se eu tenho 10 unidades, eu passo a ter uma dezena, né? Então, cada barrinha dessa tem 10 unidades, que é igual a uma dezena. Então, meus amores, espero que vocês tenham compreendido. Ó, um beijo enorme da Proval e até a nossa próxima aula. Tchau!